Graça e paz a todos os que participam e todos os que virão ainda a participar. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Hoje nós vamos dar continuidade a Filipenses, é o último capítulo dessa carta, e creio que nós vamos aprender algumas coisas importantes neste último capítulo desta preciosa carta. É o capítulo 4 de Filipenses. Se quiserem participar da leitura, eu vou começar agora, capítulo 4, do versículo 2 até o versículo 23. Capítulo 4, de 2 a 23, carta aos Filipenses. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que concordem, que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém.
Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Assim ele termina esta carta cheia de manifestações de alegria. Nós vamos estudar esse texto hoje. Vamos orar. Pai Celestial, nós estamos agradecidos ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pelo trabalho que já realizamos e te agradecemos por estar agora reunidos virtualmente para estudar a tua palavra. O nosso coração se alegra por poder conhecer mais de Jesus Cristo, mais de ti, e saber mais das tuas bênçãos sobre nós e daquilo que é o caráter de Cristo que deve ser formado em nós. Nós te agradecemos por tudo, pedimos as bênçãos do Senhor para todos os que participam e para aqueles que vão participar em qualquer tempo pelo YouTube. Que o Senhor misericordiosamente use esta palavra para edificar, para consolar e para converter pessoas ao Senhor Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Nós estamos agora finalizando a carta de Paulo aos Filipenses. E nós estudamos essa carta com muita alegria e com muito entusiasmo, porque essa carta realmente fala muito daquilo que Paulo fez, daquilo que Paulo viveu e de como aquela igreja era uma igreja querida de Paulo e como ela era obediente a Paulo, obediente ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo termina no capítulo 3, que nós estudamos na semana passada, seus avisos, suas exortações contra os falsos mestres que já estavam andando lá por Filipos, os falsos mestres, aqueles que eram judaizantes também, aqueles que queriam que os crentes praticassem o judaísmo, e contra os inimigos da cruz de Cristo. E Paulo inicia, então, depois de falar contra essas, e de avisar contra essas situações, ele inicia o capítulo 4 com uma palavra estimuladora, uma palavra de ânimo para todos os crentes. E ele começa assim: meus amados e saudosos irmãos. Amados e saudosos irmãos. Minha alegria e coroa. Que coisa boa ouvir alguém falar isso da nossa igreja ou de nós mesmos, né? Meu amado e muito querido irmão, minha alegria e coroa. Né? Por que Paulo fala minha alegria e coroa? Alegria porque realmente ele se alegrava no poder que o evangelho manifestou na cidade de Filipos, convertendo pessoas de uma maneira muito intensa, uma conversão genuína, uma conversão que mudou caráter, que mudou comportamento, uma conversão verdadeira e 100%. Primeiro é isso, alegria por causa disso. E segundo, coroa, porque Paulo praticou um serviço ali a Deus glorioso. E esse serviço glorioso que ele prestou a Deus certamente colaboraria com seu já grande galardão, né? Certamente o seu galardão seria aumentado, né, diante de Deus por causa desse trabalho maravilhoso que ele fez. Não confundir galardão com salvação, né? Como diria a moçada de hoje, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Mas salvação é um ato gracioso de Deus que nós recebemos por meio da fé também graciosa que Deus nos dá em Cristo Jesus. Salvação é livramento dos pecados, livramento da morte.
pelo sangue do Calvário e pela ressurreição. Isso é salvação. Agora, galardão é tudo aquilo que depois de crentes, as obras de Jesus, que de antemão Deus preparou para andarmos nelas, né? É tudo aquilo que depois de crentes em Cristo, nós fazemos única e exclusivamente para a glória de Deus. Então, tudo que eu faço única e exclusivamente para a glória de Deus, o que deve ser o 100% na minha vida, então, tudo isso é para efeito de galardão, que é a graça e a misericórdia de Deus, nos premiando por tudo aquilo que Ele mesmo opera em nós. É maravilhoso isso, né? Ele opera em nós essas coisas e Ele nos galardoa ainda, nos presenteia, por isso que Ele mesmo faz. Paulo, então, está muito alegre com essa igreja e ele chama de minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei desse modo. Olha aí o que Paulo pede. Permaneçam desse modo. Como? Atentos contra os inimigos da cruz. Sempre firmes no Senhor. Atentos contra os inimigos da cruz e sempre firmes no Senhor. Quer dizer, não vacilem. A fé de vocês tem que estar firmada em Cristo e não deve vacilar. Vocês não devem ter dúvida alguma. Vocês precisam permanecer nas mesmas obras, na mesma obra que eu ensinei a vocês, que vocês viram em mim e que vocês também começaram a praticar depois da salvação em Cristo Jesus. Sejam firmes no Senhor. Então, havia ali uma situação de desentendimento. Na igreja de Filipos, havia uma situação de desentendimento entre duas mulheres valorosas, duas mulheres que Paulo valorizava muito porque elas o ajudaram muito nos trabalhos de evangelização de Filipos. Evódia e Síntique. E se alguém ainda for ter filhos ou netos, né, pode escolher esses nomes para as meninas, né? Evódia, ainda mais se for gemelar. Então, Evódia e Síntique, fica bonito. Então, que muito havia, as duas haviam muito ajudado a Paulo na evangelização de Filipos, elas tinham um desentendimento. E esse desentendimento, talvez motivado por uma questão de importância ou posição, uma queria ser mais do que a outra, talvez, cada qual querendo as honras para si, né? Então, foi o motivo do desconforto na igreja. Ou seja, o relacionamento delas, talvez um relacionamento de dissensão, de desacordo, acabou prejudicando a igreja, acabou refletindo, respingando na igreja. E isso, então, prejudicou a igreja. Nós precisamos ter cuidado com qualquer tipo de dissensão, porque as dissensões prejudicam fundamentalmente a igreja e principalmente os crentes mais fracos. E os crentes que já são mais maduros espiritualmente, eles sabem passar por cima dessas coisas, mas os crentes menos amadurecidos sofrem muito com esse tipo de dissensão, com esse tipo de intriga que existe entre duas pessoas ou mais pessoas. Por isso é preciso ter um comportamento equilibrado, um comportamento sério, um comportamento ajustado às coisas da igreja, como um corpo de Cristo que precisa de ter cultivado a paz entre os irmãos. Então, foi motivo de desconforto na igreja, aquela relação entre aquelas duas mulheres. Paulo, então, vem e pede a um dos pastores da igreja, identificado apenas como fiel companheiro de jugo. Esse homem não foi, até hoje, identificado corretamente. Há algumas elucubrações aí de alguns intérpretes que julgam que era Epáfras, que julgam que era Timóteo, que julgam que era um outro qualquer, mas que era Lucas, porque Lucas passou cerca de 6 a 7 anos nessa igreja, pastoreando essa igreja, e fiel companheiro de jugo, Paulo fala isso. Então, qualquer um desses poderia, mas
não é certamente nenhum desses, ele não foi identificado. O certo é que era uma pessoa que estava envolvida com o apóstolo Paulo no treinamento e na doutrinação da igreja de Filipos. E Paulo, então, pede a ele que ajudasse essas irmãs, que ele auxiliasse essas irmãs a pensarem concordemente no Senhor, que elas tivessem concordância em Cristo, no Senhor aqui é na pessoa de Cristo. Irmãos, como que isso é importante, não é? Essa conduta de tentar ajudar a resolver problemas entre irmãos é importante, é necessária, né? Às vezes ou quase sempre, nós precisamos de um intermediário para que haja um bom relacionamento entre duas pessoas. Às vezes elas sozinhas não são capazes de resolver o problema, de solucionar aquela questão. Então, é importante quando existe uma pessoa sábia e que intermedia esse quadro para que tudo saia bem e para que as pessoas restaurem o seu relacionamento e se reconciliem diante de Deus. É importante, portanto, que nós entendamos que esse homem aqui, que Paulo chama de fiel companheiro de jugo, que deve ser alguém que andava muito com ele e que andava constantemente com ele, e que jugo como se fosse uma canga no pescoço, né? Alguém que já veio da zona rural sabe o que é isso. Quando você vai arar terra ou vai puxar alguma coisa em um carro de bois, você coloca 2 bois lado a lado e eles são unidos por uma canga. É uma madeira comprida que fica no pescoço de um e de outro ao mesmo tempo. E essa canga ajuda esses animais a caminharem na mesma direção. Então, Paulo está chamando esse moço de fiel companheiro de jugo exatamente porque eles estão servindo ao Senhor juntos, na mesma direção, e sempre com fidelidade. Por isso ele é fiel companheiro de jugo. Então, Paulo demonstra que ele está desejoso de ver esse irmão resolver o problema entre Evódia e Síntique. E isso significa que a prática de humildade e do amor fraternal. Então, Paulo está pedindo que esse seu companheiro vá falar com essas mulheres para que elas voltem à prática da humildade. É não querer ser mais do que é. Né? Basta cada um ser aquilo que é, que Deus fez, que a Deus orientou. E ter amor de uma para com a outra, assim como deve haver amor de uns para com os outros em toda a igreja. Paulo, então, está orientando o seu companheiro para fazer isso, ajudar essas mulheres no tratamento desse problema, resolvendo favoravelmente, isto é, tornando-se novamente amigas, que certamente elas foram antes de acontecer essas coisas. Paulo ainda cita outro crente de Filipos, ele cita o nome de Clemente. Clemente é um homem que trabalhou com Paulo lá em Filipos. Era um cooperador de Paulo. E Paulo, então, cita o nome de Clemente e cita os demais companheiros de Paulo lá em Filipos, né, dizendo que o nome deles está escrito no livro da vida. Que coisa maravilhosa! Você ter o seu nome escrito no livro da vida. Paulo tem essa convicção de que aqueles homens, pelo seu comportamento, pelo seu trabalho, pela sua demonstração de fé, pelo seu testemunho diário, eles são verdadeiramente crentes. Então, eles estão desde a eternidade, com o nome escrito no livro da vida, que Clemente, junto com aqueles outros, foram cooperadores de Paulo. E esses outros nomes são nomes que Paulo não citou, mas que ele diz que estão inscritos no livro da vida, né?
O livro da vida é um livro citado em Apocalipse, citado em Daniel, e é verdadeiramente o livro que, lá no Velho Testamento é citado também uma vez, é um livro onde estão os nomes de todos os eleitos de Deus. O meu nome está lá, o nome de todos os crentes está lá. Não porque nós mereçamos, mas pela infinita, soberana, misericordiosa graça de Deus. As orientações de Paulo, as ordens de Paulo, dadas aos filipenses, estão logo em seguida no texto. Que ordens Paulo dá aos filipenses? Ele fala primeiro, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é um mandamento. Isso é um mandamento. Não é uma opção que nós temos. Não é algo assim, se der certo, se tudo correr bem, se não houver falta de nada, então eu vou ter alegria. A alegria nossa não depende de coisas externas. A nossa alegria é o Senhor Jesus e todas as bênçãos espirituais que ele já nos concedeu. Tudo aquilo que ele já fez para nós, que ele tem feito para nós em todos os tempos, os crentes de todas as épocas têm recebido essas bênçãos de Deus em Cristo Jesus. Por isso nós podemos nos alegrar. Paulo fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por quê? Porque esta alegria é fruto da ação de Deus, misericordiosa em nosso favor, tirando-nos do mundo das trevas, do pecado, do domínio de Satanás e transportando-nos para o reino do seu amado Filho. Isso é aquilo que verdadeiramente deve nos alegrar sempre no Senhor, alegrando-nos por causa de tudo aquilo que Deus nos deu. E ele fala, sede moderados, moderados, que significa o quê? Sede moderados, né? Significa sede equilibrados, sede conhecidos por essa conduta sensata, tenham sabedoria no seu relacionamento. Moderado significa equilibrados, justos, não atirados nem para um lado nem para o outro, que andam no centro da vontade de Deus, né? Nem exagerados de um lado, nem exagerados de outro, mas sempre equilibrados, sempre moderados. E Paulo, então, está dizendo que uma das virtudes do crente é a moderação. Aliás, isso para mim é um fruto do Espírito Santo. No livro de Gálatas, nós temos lá o fruto do Espírito, que Paulo estabelece para os Gálatas, né? Ele fala, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Mas isso não é uma lista exaustiva. Tem muitos outros fruto do Espírito Santo, tem outros que são fruto do Espírito Santo, que moderação, equilíbrio, hospitalidade, tudo isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, Paulo está dizendo que moderação é também um fruto do Espírito. O Senhor está perto, né? Essa é uma razão principal para sermos moderados, porque o Senhor está perto. Paulo está dizendo aqui aquilo que era uma esperança no primeiro século, que Jesus voltaria ainda naquele tempo. Então, o Senhor está perto, tanto no sentido espiritual, como no sentido de sua próxima vinda, né? Paulo esperava a vinda do Senhor Jesus ainda no primeiro século, né? Então, ele fala, o Senhor está perto, dizendo duas coisas aqui, explicando da maneira que Paulo pensava, são duas questões que estão aqui. Perto, porque ele vai voltar em breve, e perto, porque ele está sempre junto conosco, né? O Senhor está perto, no sentido espiritual, ele está sempre conosco. E no sentido de tempo, no sentido temporal, que é a sua próxima vinda, a vinda que estava próxima no tempo.
Mas Jesus tem o seu tempo certo de vir, e não foi no tempo que Paulo esperava. Porém, nós devemos ter a mesma experiência e esperança. Esperar Jesus hoje. Esperar Jesus para nosso tempo. E isso significa muita disposição de permanecer equilibrado, de permanecer moderado, de permanecer de uma maneira de conduta sensata em todos os momentos. Então, Paulo está ordenando isso aos crentes, né? Alegrai-vos no Senhor sempre e sede moderados, equilibrados. Uma outra ordem de Paulo aos crentes de Filipos é esta: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que significa isso? Paulo está tratando aqui do problema da ansiedade. Ansiedade, não é? O problema da ansiedade é uma situação generalizada. A ansiedade está generalizada. Hoje, no mundo, o maior problema é a ansiedade. Às vezes a gente surpreende no consultório meninos ainda jovens, crianças, adolescentes, tudo com problema de ansiedade. Pessoas procurando cardiologista com problemas de ansiedade, palpitação, sudorese fria, boca seca, mal-estar, taquicardia, né, que é o coração acelerado. Então, a gente vasculha tudo para ver se tem algum problema real, mas a gente chega à conclusão que verdadeiramente é porque estão ansiosas. Paulo está dizendo, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não tem nada que vale a pena a ansiedade. O problema da ansiedade é um problema generalizado, mas vocês não devem se envolver em ansiedade. As pessoas devem conhecer tudo. As pessoas desejam conhecer tudo. Na verdade, o que as pessoas querem é saber o futuro. Por isso que horóscopo, caixinha de promessa, esses adivinhos que tem por aí, sempre estão dando palpites, né? Isso eu posso chamar isso de palpites, em relação ao futuro, e há muita gente que procura conhecer as coisas que vão acontecer pela via desses homens e mulheres que mexem com horóscopo, com visões, com coisas do futuro. Paulo está dizendo que nós não devemos ter ansiedade por coisa alguma, embora o problema seja generalizado. As pessoas desejam conhecer tudo, todas as coisas, mas desejam também continuar no seu modo de vida, no seu modo, todas elas estão seguras de que nada deve fugir ao seu controle. Não é? O que as pessoas querem é ter o controle de todas as coisas. Elas querem manipular tudo a seu bel prazer. Então, o desejo de conhecer o futuro e ter ansiedade pelo futuro e ter ansiedade por várias outras situações é para controlar, para que as coisas aconteçam do modo como a gente está pensando, como o ansioso está pensando. Então, o temor, o medo do que vai acontecer por causa de não podermos controlar o nosso porvir, né, o nosso futuro, nem mesmo as pessoas próximas, mais próximas. Então, nós temos ansiedade exatamente por conta dessas situações. Nós não podemos controlar o porvir, nem mesmo as pessoas que são próximas. Né? Como a gente desejaria, pecaminosamente, controlar a reação das pessoas. Né? Como que eu gostaria que o meu filho fosse assim, e como isso me incomoda, como que eu gostaria que minha esposa ou meu marido fosse assim, como que eu gostaria que o meu chefe fosse, como eu gostaria que
as pessoas se comportassem, e isso, às vezes, fica doentio e fica como uma manifestação de ansiedade. Paulo está dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo apresenta um remédio para essa situação. Qual o remédio que Paulo apresenta para essa situação? Contem a Deus. Contem a Deus. Façam ele saber. Falem com ele todas as coisas do seu coração. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você, né? Ele quer ouvir de você. Como filho, ele quer que você fale com ele, querido papai. Né? Como seu filho pode falar com você, Deus quer que nós falemos com ele. Paulo está dizendo que nós antes devemos fazer com que a nossa as nossas petições sejam em tudo conhecidas ao Senhor, em tudo. Olha aqui o que ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como? De que maneira? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, Paulo está dizendo que nós devemos orar e suplicar. Súplica é uma oração mais intensa quando há um interesse maior em resolver alguma coisa. Então, buscar a vontade de Deus para a nossa vida em súplica, em intensidade de oração, até se for necessário em jejum. Não que o jejum tenha qualquer poder, mas o jejum é um tempo de dedicação, deixar de comer para se dedicar à oração. Isso é jejum. Deixar de comer, mas não se dedicar à leitura bíblica e oração, é passar fome. Isso é bobagem, né? Então, Paulo está ensinando que nós devemos buscar a Deus com súplicas e orações, né? Orações sobre todos os problemas. Então, o remédio que Paulo nos apresenta é esse: orações e súplicas, e aproximarmos de Deus como um filho se aproxima do pai, dizendo: paizinho querido, né? Meu papai, eu errei, eu desobedeci, eu estou preocupado com algumas coisas, nem sei se essas coisas são certas, mas mesmo assim, mesmo lutando contra a minha própria natureza, eu quero depositar tudo e a mim mesmo nas tuas mãos. Essa deve ser a oração do crente, né? Orem com seus corações abertos, com súplicas, ações de graças, né? Por que ações de graças? Porque nós devemos agradecer a Deus pela sua resposta, mesmo que seja não, né? Às vezes a gente agradece pelo sim de Deus, mas nós precisamos aprender a agradecer pelo não de Deus. Por quê? Porque na sua sábia soberania, ele sabe entregar e dar a cada um de nós aquilo que é necessário e deixar de dar também aquilo que seria prejudicial a nós. Por isso nós precisamos orar com súplicas e com ações de graças, agradecer a Deus por todas as coisas. Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, a sua paz, que excede todo entendimento, entra no nosso coração e nos guarda, a sua paz nos guarda, nos faz confiar plenamente nele, né? E a paz que excede todo entendimento e mostra que ela, mesmo sendo ela incompreensível, essa paz, ela mostra que nós podemos ficar absolutamente guardados por Deus. Parece absurdo, mas é real. Parece que realmente não é verdade, mas é absolutamente real, né? A paz vai agir como um capacete protetor contra o inimigo. É como se
um capacete protetor desses que são usados pelos pilotos para evitar acidentes na cabeça. Então, esse capacete que nós chamamos de paz aqui, né, na carta aos Efésios ele é apresentado como salvação, mas aqui nós estamos pensando nele como algo que protege a nossa mente da ansiedade, né? Protege nossa cérebro, nossa capacidade mental de toda a impaciência, de toda a ansiedade. Agora, então, essa paz agirá como um capacete protetor contra o inimigo, porque o inimigo sussurra nos nossos ouvidos aquilo que vem trazer ansiedade. Para a nossa mente, ela é um escudo protetor para o nosso coração em Cristo Jesus. Então, nossa mente e nosso coração são protegidos. Na nossa mente, nós recebemos informações, no nosso coração, nós ficamos ansiosos para realizar aquelas coisas. Então, Paulo está dizendo que a paz do Senhor vai proteger como um capacete a nossa mente e como um escudo o nosso coração. Né? Como guardar nossa mente, então, na paz, livre das tentações? Como é que a gente tem que fazer, então, para que a paz seja verdadeiramente aquilo que nos liberta das tentações? O que é que tem que ser feito? Paulo está ensinando isso aos filipenses. Ele está dizendo, olha, irmãos, há um exercício espiritual salutar que todos devem fazer. Qual é o exercício? Tudo que é respeitável. O que é tudo que é respeitável? É aquilo que merece respeito, tudo aquilo que é digno, né? Tudo aquilo que é verdadeiramente aceitável na presença de todos, que ninguém vai reclamar, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é justo, aquilo que não traz maldade em si, que faz as coisas certas, que é equilibrado. Justo é aquele que uma balança justa é aquela que pesa certinho todos os produtos, né? Então, aquele que anda em retidão, né? Aquele que é justo, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que é puro. Paulo está dizendo que tudo aquilo que tem pureza, que não é pecaminoso na sua essência, que não é impuro no sentido de não ser produzido por emoções, por carnalidade, né? Por satisfação da carne, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é amável, ou seja, tudo aquilo que inspira amor, né? Então, uma pessoa é amável quando ela nos inspira amor. Ah, fulano é tão amável, quer dizer, eu posso gostar dele, eu posso amá-lo, né? Ele é uma pessoa que inspira amor. Então, tudo aquilo que inspira amor para nós, tudo aquilo que é de boa fama, as pessoas vão gostar, as pessoas vão ser edificadas, porque é de boa fama, não traz nenhuma má fama. Ele é algo que as pessoas sempre falam bem, aquilo que é apreciável, né? Boa fama. Tudo aquilo que é de alguma virtude, tudo aquilo que é bom, honesto, que é de alguma virtude, que é caridoso, que é equilibrado, tudo que tem alguma virtude e tudo aquilo que é digno de algum louvor, né? Aquilo que a gente vai fazer e que pode ser louvado pelas pessoas, ou seja, não as pessoas louvarem a gente, mas louvarem a atitude, tudo aquilo que é digno de louvor, uma atitude boa que as pessoas olham e falam, puxa, parabéns, que bom que você fez isso e tal, né? Então, essa é a receita de Paulo para que a gente possa ter paz. Tudo isso deve ocupar o pensamento. São coisas do alto, são as coisas do céu. Né? Paulo aos Colossenses fala isso, né? Que não, tudo aquilo que é do alto é que deve ocupar a nossa mente. Buscai as coisas que são de cima, né? Ocupai a vossa mente com as coisas de cima. E aqui aos Filipenses ele fala, há um exercício espiritual, né, que nós devemos praticar, que é o quê?
tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, de alguma virtude, de algum louvor, seja isso que ocupe a mente de vocês e seja a prática diária de vocês. Vocês devem praticar isso para que vocês sejam abençoados com a paz de Deus. Pratiquem tudo o que aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim. Paulo se coloca como modelo. Ele fez tudo isso. Tudo que era respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, de alguma virtude, de algum louvor, Paulo praticou tudo isso. Então ele fala: pratiquem tudo que aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, praticai todas essas coisas, e tudo aquilo que eu fiz no meio de vocês deve ser imitado. Isso praticai desta maneira, porque vocês me viram, vós me vistes fazer aquilo que eu estou pedindo. Mas Paulo ainda fala que o resultado desta prática, o Deus de paz estará convosco. O Deus de paz estará convosco. Ou seja, traduzindo para um português mais simples, o Deus da paz estará presente na vida de todos os que praticam estas coisas. A paz do Senhor estará envolvendo os corações, a tranquilidade, a presença salvadora e a presença estabilizadora de Deus na nossa vida. Muito bem, Paulo agora manifesta sua gratidão para com os filipenses. O que é interessante em Paulo é esse outro fruto do Espírito que nós não mencionamos. Gratidão, generosidade, gratidão. Mas aqui especialmente a gratidão. Observem bem a gratidão de Paulo. Ele recebeu a ajuda dos filipenses e agora ele fala: alegrei-me muitíssimo no Senhor. Pai, mas ele recebeu a ajuda dos filipenses, por que ele se alegra no Senhor? É porque ele sabe que eles renovaram mais uma vez o cuidado deles com Paulo, enviando a ele uma oferta. Eles já haviam demonstrado isso antes, e só não demonstraram agora, mais precocemente, porque eles tiveram dificuldades em levantar a oferta para mandar para Paulo. Sei que não fizeram novamente, segundo Paulo diz, mas que tem muito mais por ter faltado a oportunidade, né? Novamente vocês não fizeram porque faltou oportunidade. Mas eu dou graças a Deus. Por isso que ele fala: alegrei-me muitíssimo no Senhor. Ou seja, ele entende que aquela operação de Deus no coração dos filipenses é que fê-los levar as necessidades de Paulo a sério e mandar-lhe mais recursos financeiros. Paulo entende que o que move o coração das pessoas a contribuir é o Espírito Santo, é o Senhor, né? O Senhor Deus ou o Senhor Espírito Santo. Irmãos, isso é importante para nós, porque nós, às vezes, deixamos de contribuir, porque nós resistimos à ação do Espírito Santo na nossa vida. Contribuição é uma demonstração de gratidão. Contribuição é uma demonstração de equilíbrio na fé, porque contribuição é uma demonstração de que nós consideramos tudo de Deus, e é Ele que nos move, porque Ele sustenta a obra dele por meio dos seus servos. Ele sustenta a obra dele por meio dos recursos que já estão conosco. Então, eu não preciso esperar ganhar mais para ofertar ao Senhor. Eu preciso ter fé que Deus vai suprir as minhas necessidades. Paulo não estava reclamando pela pobreza. Não era isso que ele estava reclamando. Ele estava reclamando, não estava reclamando de nada. Ele estava simplesmente demonstrando a sua gratidão. E ele estava dizendo que aprendeu a viver contente
em toda e qualquer situação. O que significa isso? Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele aprendeu a ter contentamento, que é fruto do Espírito Santo. Contentamento. Paulo disse que sabia estar humilhado, em situação difícil, complicada, tanto quanto ser honrado. Poderia estar sendo perseguido e preso. Ele estava tão feliz quanto se ele estivesse sendo honrado na presença de reis. Ele não se alterava, nenhuma circunstância alterava o caráter de Paulo, nem fazia valer qualquer aspecto da sua personalidade. Ele não variava de personalidade. A sua personalidade era a mesma. Ele não mudava nem o caráter e nem a personalidade. Personalidade são as características próprias que me identificam como pessoa. Eu tenho características que são próprias minhas, não há mais ninguém no mundo que tem, e isso é personalidade, né? As características pelas quais as pessoas podem me identificar como pessoa. Mas o caráter tem a ver com a conduta e com os valores éticos e morais. Então, a gente pode chamar uma pessoa de bom caráter, né? Ou mau caráter, exatamente porque a gente avalia ética e moralmente essas pessoas. Paulo é tanto de personalidade quanto de caráter, abençoados por Deus e firmes e imutáveis depois que ele aceitou Jesus Cristo, que ele recebeu, melhor dizendo, Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele não fazia variar a sua personalidade e manifestava sempre um bom caráter, né? Ele aprendeu a viver contente em qualquer situação, fosse de humilhação, fosse de exaltação. Ele é um homem experimentado. Paulo é um homem experimentado. Ele experimentou em tudo, todas as circunstâncias, porque ele foi colocado nelas pelo próprio Deus. Ele, por causa do poder de Deus, que é a força de Paulo, ele podia todas as coisas que sobreviessem a ele sem se alterar. Então, ele sabia que tudo que vinha para ele, né, era permitido por Deus ou era estabelecido por Deus. E por causa disso, por causa do poder de Deus que era a força dele, ele suportava todas as provações. Olha que coisa interessante. Quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo que ele pode tudo, né? Que ele pode fazer o que ele quer, que ele é poderoso, né? Um dia desse eu vi um carro, um carrão mesmo, nem lembro que marca que é, eu sou ruim para guardar, para identificar marcas de automóveis, mas estava escrito assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Ou então, eu já vi outras aí, presente de Deus, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que, por causa do poder de Deus que habita nele, ele pode suportar todas as provações que vêm na sua vida. É isso que ele está dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso que Paulo está dizendo. Esse versículo não serve para apadrinhar qualquer outro tipo de situação que não seja esta de sofrimentos e tribulações e aquilo que vem na vida da gente por determinação ou por permissão de Deus. Ele é um homem experimentado em tudo, em todas as circunstâncias. E ele sabe que todas essas circunstâncias, ele pode passar por elas vitorioso, porque o poder de Deus está na sua vida e ele não precisa se alterar. Se vocês não tivessem me mandado
Paulo está falando aos filipenses. Se vocês não tivessem me mandado a ajuda, Deus me proveria de qualquer outro modo. É isso que ele está dizendo. Mas vocês fizeram bem, associando-se comigo na tribulação. Vocês, desde o início do Evangelho, foram os únicos que se associaram comigo. Os únicos. Então, Paulo está exaltando a conduta dos filipenses. Mas ele fala, olha, se vocês não tivessem me mandado recursos, de algum modo Deus me supriria, porque Deus não falha. Então, ele aproveita para exaltar a conduta dos filipenses, que foram os únicos a associarem com ele. Nenhuma outra igreja ajudou Paulo ali. Então, quando saí de Filipos e fui para Tessalônica, Paulo diz, vocês supriram minhas necessidades 2 vezes. E então essa agora era a terceira vez que os filipenses estavam ajudando Paulo. E teve uma vez lá em Corinto. Então, eles ajudaram Paulo 4 vezes. Eu falo disso, diz Paulo, com muita alegria. Não por causa do donativo, não por causa do dinheiro que vocês mandaram, mas porque vocês mandarem o dinheiro, isto é frutificação do Evangelho. Ou seja, o Evangelho frutificou na vida de vocês, meus irmãos. O Evangelho produziu frutos na vida de vocês. E esse Evangelho que vocês estão praticando é muito bom, porque a prática de vocês aumenta o galardão de vocês. O mesmo galardão que Paulo estava falando no início do estudo, é agora dito que o galardão dos filipenses também deve ser aumentado exatamente por causa desta atitude deles, que é uma atitude saudável, que é uma atitude amadurecida e que não é uma atitude para aparecer, não é uma atitude para exaltarem-se a si mesmo, mas para glorificar a Deus. Tudo que vocês me mandaram, eu recebi por meio de Epafrodito. E agora tenho abundância. Estou suprido pela visita de Epafrodito. Recebi tudo como se for uma oferta e sacrifício aceitável, como um aroma suave para agradar e trazer alegria ao coração de Deus. Que coisa impressionante, né? Paulo está dizendo para os filipenses que ele recebeu a oferta deles com alegria no coração por intermédio de Epafrodito. E que isto trouxe para ele uma alegria muito grande. E ele recebeu como se fosse uma oferta e sacrifício aceitável, como um aroma suave, que é agradável a Deus, né? Um aroma suave que traz alegria, que agrada e traz prazer ao coração de Deus. Nosso Deus fica alegre, então, quando isso acontece. E nós trazemos alegria e prazer ao coração de Deus quando ofertamos. O Deus eterno, que supriu minhas necessidades, Paulo está dizendo, por meio de vocês. Então, Paulo fala que Deus nos usa para fazer a sua obra. Aqui ele está dizendo aos filipenses que Deus supriu as necessidades dele, de Paulo, pela oferta dos filipenses, né? Seguindo esse raciocínio, Paulo diz que, segundo suas gloriosas riquezas, Deus fez isso. Também suprirá vocês por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo, do modo como as minhas necessidades foram supridas por Deus, por meio de vocês, Deus, por meio de Cristo, suprirá todas as necessidades também de vocês. Ele é Senhor dos céus e da terra, e ele vai suprir cada uma das necessidades de vocês. Por isso, ele deve ser glorificado, Jesus, pelos séculos dos séculos. E aí Paulo vai terminar a carta
enviando saudações, né? Saudações de todos. Saudai cada um dos santos. Os santos são os crentes de Filipos, em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Quer dizer, a igreja de Filipos era saudada também por aqueles que estavam juntos com Paulo na prisão. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem são os santos da casa de César? São aqueles soldados da guarda imperial, né, que faziam a guarda do imperador, mas que também guardavam Paulo na prisão. Eles eram evangelizados e criam. Então, eles são os crentes da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. É a saudação final de Paulo a esses irmãos de Filipos. Para terminar, aplicações e conclusões. Uma igreja elogiável, amada e responsável pode ter problemas no seu meio, infelizmente, né? Uma igreja elogiável e amada como a de Filipos tinha problemas no seu meio. Crentes operosos, como aquelas duas mulheres, que se dedicam ao trabalho, elas podem ter discordâncias. E, verdadeiramente, essas discordâncias chegam a perturbar a igreja. Evódia e Sintique se esforçaram com Paulo na pregação do evangelho, mas ajudando o apóstolo, mas começaram a ter problemas entre si, e isso foi, de uma maneira direta, causadora de problemas também na igreja. Como é que nós devemos agir em relação a isso? Paulo deu a receita lá, né? Para que nós não tivéssemos assim. Isto é, termos a humildade de chegarmos um para o outro quando temos problemas, ou de solicitar a ajuda de um irmão mais amadurecido para mediar a nossa conversa. O remédio, então, que Paulo fala é a humildade. Cada qual fazendo o que lhe compete, o que lhe foi determinado, né? Satisfazendo-se com sua posição, sem se comparar. Um problema complicado é a comparação. Quando eu me comparo com outra pessoa e eu quero ser igual a ele, né? Então, esse tipo de comparação que me traz inveja ao coração é condenado na palavra. Eu preciso me comparar, sim, mas o padrão do crente é Jesus. Para melhorar, né? Para crescer espiritualmente. O padrão do crente é Jesus. No lugar, eu não devo querer ser como o outro, ou estar no lugar em que ele está. Eu devo, porque isso, quando eu quero estar no lugar do outro e desejo o lugar que ele tem, isso é demonstrar insatisfação com o próprio Deus. Porque é Deus quem dirige o nosso ser, o nosso estar, o nosso falar, a nossa posição na igreja, o que devemos ser, o que não devemos ser. É Deus que dirige. Quando eu não estou satisfeito com isso, a minha satisfação é com o próprio Deus. Nada me impede, nada. Pelo contrário, é desejável crescer espiritualmente, desenvolver os dons espirituais. Nunca, porém, motivado por, por superar os outros, né? As outras pessoas, né? E para a glória de Deus, certamente para a glória de Deus. Eu não devo nunca querer crescer a não ser para a glória de Deus. Crescer para ser igual ao outro, para tomar o lugar do outro, isso não é uma atitude recomendável, né? E ninguém cresce assim também. E posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Por isso, sei experimentar vitoriosamente
as provações que Deus me permite passar. Por quê? Porque há um poder que habita em mim, que é o poder do Senhor Jesus. Como nós encaramos Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós já meditamos sobre isso e cada um deve responder por si. Quinta e última, Paulo termina a carta afirmando que Deus suprirá cada uma das necessidades da igreja. Será que nós acreditamos nisso? Porque Deus está afirmando por meio de Paulo que quando nós confiamos plenamente nele, ele supre todas as nossas necessidades, cada uma delas. Agora, as nossas necessidades que Deus supre são aquelas que ele quer, né? Que ele entende como necessidades. Tem coisa que a gente pensa que é necessidade e que não é. Deus está falando aqui por meio de Paulo de prioridades, aquelas prioridades, aquilo que é essencial para a nossa vida. É nisso que Paulo está falando. Muito bem, já se prolongou muito o estudo hoje, porque realmente ele é muito rico, mas nós estamos terminando e agradecemos a Deus a participação de todos e desejamos que todos tenham sido abençoados pela palavra do Senhor. Nós vamos encerrar a gravação. Boa tarde, graça e paz a todos. O estudo realmente é muito maravilhoso, foi maravilhoso. Acerca da oração, irmão Credival, nós sabemos que o único onisciente, onipresente, onipotente é o Senhor. E diante de todo esse poder, quando nós expressamos realmente a oração, né, verbalizamos ela, aí Satanás, inimigo das nossas almas, né, ele tem acesso às informações que vão em nossas mentes. A oração deve ser na mente não, na verbalização. E aí, a partir do momento que a gente verbaliza, não seria mais viável sempre fazer a oração